O objetivo da aula de hoje é apresentar as principais contribuições da teoria da aprendizagem social ao estudo da personalidade. Para tanto, meus caros, eu apresentarei a vocês as principais ideias, bem como os principais estudos desenvolvidos pelo psicólogo canadense radicado nos Estados Unidos, Albert Bandura. Bandura é considerado um dos grandes nomes da psicologia do século XX, infelizmente falecido recentemente em julho de 2021 nos Estados Unidos, tendo realizado uma extensa coleção de estudos relacionando processos de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e formação da personalidade. Muito do que eu comentarei a vocês nesta aula, eu extraí do livro Social Learning and Personality Development, de autoria de Albert Bandura e Richard Walters, e de alguns artigos subsequentes do próprio Bandura e de estudos de seus colaboradores. Para que eu possa estabelecer a relação entre a teoria da aprendizagem social proposta por Bandura e o desenvolvimento da personalidade, eu precisarei, sem dúvida nenhuma, realizar uma breve introdução sobre a importância de Bandura no processo de transição da perspectiva behaviorista que predominava na psicologia norte-americana, ali por volta do final dos anos 50 do século passado, para a atual perspectiva cognitivista. Bandura foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes precursores da perspectiva cognitivista, tendo contribuído para a superação do modelo behaviorista radical na compreensão tanto dos processos de aprendizagem quanto da formação da personalidade. Do ponto de vista histórico, meus caros, eu posso afirmar que a teoria da aprendizagem social, que atualmente também tem sido denominada de teoria cognitiva social, seria um desdobramento de estudos realizados anteriormente por Edwin Holt, psicólogo norte-americano, e, sobretudo, por Miller e Dollar, nos seus estudos sobre comportamento imitativo, nos seus estudos sobre motivação. E talvez o principal desdobramento das ideias de Miller e Dollar sobre o desenvolvimento da aprendizagem, perdão, sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade, que foi posteriormente desenvolvida por Bandura, me parece ser a questão da importância do meio social. Miller e Dollar enfatizavam a importância da linguagem, e a linguagem é, por definição, uma construção social, não é? E a perspectiva que Bandura desenvolve ao longo da sua extensa carreira basicamente busca descrever o comportamento das pessoas de uma tal forma que seja levado em consideração aquilo que as pessoas pensam. Ou seja, a perspectiva da teoria da aprendizagem social proposta por Bandura é uma crítica bastante severa à concepção segundo a qual bastaria descrever as contingências de reforço postas numa determinada situação, bastaria descrever o comportamento público, digamos assim, daqueles indivíduos que estão sendo observados, e para que se pudesse compreender o processo de aprendizagem, para que se pudesse compreender a forma por meio da qual aquelas pessoas estão adquirindo novos comportamentos para os seus respectivos repertórios.
ou seja, a perspectiva limitada do behaviorismo radical, né? Segundo Bandura, um behaviorismo que não leve em consideração aquilo que as pessoas estão pensando, que não leve em consideração a capacidade especificamente humana de refletir, de pensar a respeito do que está acontecendo a partir das consequências do seu próprio desempenho, não seria capaz de explicar adequadamente nem a própria aprendizagem, muito menos a formação da personalidade. Então, nesse sentido, segundo alguns autores, né, como Zettel, na década de 90, que declarou que a proposta básica da psicologia cognitiva, com seu apelo aos processos mentais, ofereceria uma descrição mais completa e adequada do comportamento humano do que aquela proporcionada pela análise do comportamento. Sem dúvida nenhuma, o trabalho de Bandura foi um dos contribuintes para a superação dessa perspectiva limitada da análise do comportamento, não é? E qual é o grande ponto, digamos assim, que deve se levar em consideração na perspectiva da teoria da aprendizagem social e que se contrapõe à análise do comportamento? Seriam duas, na verdade três, né, aspectos principais, né? Do ponto de vista da teoria da aprendizagem social, a personalidade ela seria sim formada a partir da interação com o meio. Até aí nenhuma novidade em relação ao que os behavioristas radicais também afirmavam. Todavia, inclui-se a questão de que a personalidade não é apenas formada pela interação com o meio, mas também pela forma com a qual as pessoas pensam a respeito daquilo que elas estão fazendo, o juízo de valor ou a estimativa de valor acerca das consequências do próprio comportamento e, claro, a especificidade da situação, né? Então, nesse sentido, a teoria da aprendizagem social ela inclui descrições muito mais elaboradas dos processos mentais das pessoas numa situação de aprendizagem, porque pressupõe que as pessoas elas diferem entre si, basicamente por meio das formas com as quais elas pensam sobre si mesmas e sobre as pessoas que estão ao redor delas. E que essas cognições, essas percepções, que são interpretações, seriam as principais variáveis que se deve levar em consideração para compreender as diferenças entre as pessoas, as chamadas diferenças individuais. Então, nesse sentido, de acordo com a teoria da aprendizagem social, a mudança da personalidade ela ocorre quando há uma mudança nesse conjunto de processos cognitivos. Então, a mudança cognitiva seria o aspecto principal para a mudança da personalidade. Então, eu gostaria de apresentar algumas premissas da teoria da aprendizagem social da personalidade. Primeira premissa importante: seres humanos aprendem a se comportar observando o comportamento dos outros. Isso é o que se chama de modelação. A palavra modelação é uma tradução da palavra inglesa modeling, que vem de model, ou seja, modelo. Então, ao contrário da perspectiva da análise do comportamento, né, os behavioristas radicais, que consideram que a aprendizagem só pode ocorrer a partir do momento em que o próprio indivíduo se comporta, uma vez que a aprendizagem depende das consequências do comportamento do indivíduo
em uma determinada situação, a perspectiva da teoria da aprendizagem social da personalidade considera que é possível aprender sem passar pelas consequências do próprio comportamento, ou seja, é possível aprender apenas observando o comportamento dos outros e principalmente observando e avaliando as consequências do comportamento de outras pessoas. É a segunda premissa que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Eu queria antes esclarecer para vocês algo que traz muita confusão. É a tradução de modeling. Vocês vão encontrar em vários livros de teorias da personalidade traduzidos do inglês para o português no Brasil um erro gravíssimo. Grande parte dos livros traduz modeling por modelagem, o que traz uma confusão conceitual extremamente grave, porque modelagem nada mais é do que a descrição do processo de aprendizagem por meio de aproximações sucessivas. Como todo estudante de psicologia que já passou pelas disciplinas básicas, né, de estudos básicos de aprendizagem ou de formação da aprendizagem ou teoria da aprendizagem, na minha época chamava-se psicologia geral e experimental. Hoje em dia, em muitas faculdades tem outras denominações, outras faculdades de psicologia têm outras denominações, né? Mas é onde se aprende os princípios básicos da aprendizagem. Aprende-se o comportamento, o condicionamento reflexo, que os behavioristas gostam de chamar de respondente. Aprende-se o condicionamento operante, e é nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. São todos estudantes de psicologia que teve a oportunidade de aprender no laboratório de psicologia experimental, né? Utilizando-se de uma caixa de condicionamento operante, né? A famosa caixa de Skinner, para aprender aqueles princípios básicos relacionados a esquemas de reforçamento, enfim, tudo aquilo que vocês estudaram nessas disciplinas, né? Vocês vão se recordar que o processo por meio do qual o animal experimental, né, frequentemente ratos albinos, são ensinados a pressionar a barra que vai liberar, ou depende do tipo de caixa de condicionamento operante que está sendo usado, né? Ou uma pelota de ração, ou um líquido, né? Pode ser água, pode ser um líquido enriquecido, enfim, leite, alguma coisa nesse sentido. Depende da faculdade, né? Mas, de modo geral, água ou ração. Embora, certa vez, as minhas alunas da PUC de Goiânia, quando eu lecionava Psicologia Geral Experimental 2 e tinha atividades práticas no laboratório operante, né? As minhas alunas, elas utilizavam todinho como reforçador ali do comportamento de pressão à barra, né? Sem dúvida nenhuma, aumentando significativamente o valor reforçador, né? Enfim, então, foi uma recordação daquela época. Evidentemente foram repreendidas, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, né? Nota 10 para a criatividade, mas isso pode trazer problemas de saúde para o bicho, né? Enfim, voltando ao que eu estava dizendo, na caixa de condicionamento operante, o processo por meio do qual vai se ensinar o animal a pressionar a barra é justamente a modelagem, que nos textos básicos de princípios, né, de aprendizagem operante, em inglês, chama-se shaping, de shape. Está se modelando o comportamento do animal através de aproximações sucessivas do comportamento-alvo, que no caso é pressionar a barra, né? O animal nunca esteve ali anteriormente, enfim, vocês sabem como é esse procedimento.
Então, é importante diferenciar modeling, que é modelação, ou seja, um ser humano aprende a se comportar observando o comportamento dos outros, de shaping, que é modelagem, que é um processo por meio do qual, através de aproximações sucessivas, o comportamento do animal vai sendo progressivamente aproximado do comportamento-alvo. Então, através de reforçamento diferencial, que foi aquele processo que vocês já aprenderam, vai se ensinando o animal a a se comportar da forma planejada pelo experimentador, que nesse caso é pressionar a barra. Isso é modelagem. Então, em muitos livros-texto de teorias da personalidade, no capítulo que trata de teorias, das principais teorias da aprendizagem social da personalidade, como a de Mitchell, a do próprio Bandura, que é o que eu estou enfatizando com vocês hoje, apresenta esse erro de tradução. Esses livros acabam apresentando esse erro de tradução. Então, cuidado, pessoal. Falou de aprendizagem social, falou de Bandura, não tem nada de modelagem, é modelação. Ok? E aí, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa aprendizagem, né, por observação. Do ponto de vista formal, pessoal, a teoria da aprendizagem social, ela afirma, com base, sem dúvida nenhuma, nos resultados de vários estudos experimentais, que as pessoas podem aprender através da observação do comportamento dos outros, né? A pessoa que é observada e a pessoa cujo comportamento está sendo observado e esse comportamento vai ser aprendido pelo observador, essa pessoa é chamada de modelo na teoria da aprendizagem social. Existem evidências experimentais que sugerem que uma pessoa pode sim adquirir comportamentos através da observação de um modelo que esteja desempenhando esse comportamento. Um dos exemplos que Bandura e Walters trazem é justamente o aprendizado de um idioma, né, por parte de uma criança. A criança, ela vai aprender uma língua observando aquilo que seus pais falam e aquilo que as demais pessoas, aquela determinada comunidade linguística que cerca a criança, estão falando. Então, nesse sentido, a gente não, né? No caso, o Bandura e o Walters, eles apresentam uma crítica à perspectiva do behaviorismo radical, que sugere que a aprendizagem de um idioma ela vai ser feita por meio do processo de modelagem. Bandura e Walters criticam essa perspectiva, afirmando que, do ponto de vista estatístico, é muito menos provável que uma criança aprenda a falar um determinado idioma simplesmente por meio desse processo de modelagem. Porque a criança deveria emitir toda uma série de palavras, e na verdade são sons, né, que seriam, cujas consequências, as crianças se comportando como falantes, não é? Cujas consequências fornecidas pelos ouvintes acabariam selecionando as formas apropriadas de expressão, ou seja, o clássico da explicação que os behavioristas radicais trazem para o processo de aprendizagem, ou seja, todo comportamento é o resultado de seleção por consequência. Bandura e Walters vão dizer que existem evidências que mostram que não. Existem certos comportamentos que não são selecionados pelas suas consequências, pelo menos não diretamente, né? Porque no modelo da aprendizagem social da personalidade, o indivíduo ele está tendo, na verdade, o comportamento dele aprendido a partir da observação das consequências do comportamento que o outro desempenhou. Então, a ideia de que o comportamento é selecionado pelas consequências não é 100% descartada, né, pela teoria da aprendizagem social. O que é descartado é que não são as consequências do próprio comportamento do aprendiz. Certo, gente? Não sei se vocês estão compreendendo essa linha de raciocínio, né? Porque, segundo a teoria da aprendizagem social,
essas consequências do comportamento, elas não são vistas como parte necessária do processo de aprendizagem por observação, né? Trocando em miúdos, o reforçamento ele não é visto como uma parte necessária desse processo, uma vez que quem está sendo reforçado, ou eventualmente, se a gente for levar em consideração que aquele determinado comportamento emitido pelo modelo, uma situação semelhante no futuro não venha a se repetir, trata de uma consequência do tipo punição. Não é esse o caso, né? Então, nesse sentido, os tipos de comportamento que têm que ser levados em consideração para a aprendizagem social são a imitação e a identificação, né? Bandura e Walters comentam que esses termos, eles frequentemente têm sido associados a modelos ou psicodinâmicos ou a modelos de reforçamento estímulo-resposta, como no behaviorismo de Clark Hull, por exemplo, né? E, segundo Bandura e Walters, essas teorias são consideradas inadequadas com relação à explicação dos dados observados, né? E, especificamente com relação às teorias de Hull e Skinner, Bandura e Walters assinalam que elas são particularmente inadequadas nos seguintes aspectos. Primeiro, essas teorias behavioristas não explicam o aparecimento de comportamentos novos. Segundo, elas não explicam, em particular, o aparecimento de novos segmentos amplos de comportamento em sua integridade, ou seja, não explicam o fato de que, com um modelo, padrões inteiros de comportamento podem ser adquiridos, né? Podem ser aprendidos, o que seria extremamente difícil de explicar em termos de um processo de modelagem, né? Do condicionamento operante, lento, gradual. Um terceiro ponto, né, que Bandura e Walters levantam é que a aprendizagem desses padrões de resposta, né, a aquisição desses padrões de resposta, parece ocorrer independentemente de variáveis de reforçamento. Porque quem está sendo reforçado é o comportamento de quem está se comportando, não é do aprendiz. Só que aí nós vamos ter a noção do reforço vicariante, que é a segunda premissa que eu coloquei para vocês aí no slide, não é? Da segunda premissa da teoria da aprendizagem social da personalidade, que afirma que um comportamento ele pode ser aprendido por meio da observação das consequências do comportamento de outra pessoa. Bandura denominava isso de reforço vicariante. Posteriormente, eu vou voltar no reforço vicariante. O próprio Bandura afirma que o fornecimento de modelos sociais é também um meio indispensável de transmitir e modificar o comportamento em situações em que os erros podem provavelmente levar a consequências fatais, né? Em situações ecológicas, vamos dizer assim, né? Situações fora do laboratório. Bandura considera que grande parte da perspectiva da análise do comportamento baseada no estudo de ratos e pombos como sujeitos experimentais não se aplica adequadamente à compreensão da formação do processo de aprendizagem humano, exclusivamente humano ou especificamente humano, embora ele próprio reconheça que alguns primatas também sejam capazes desse processo de aprendizagem. E eu, como antigo etólogo, né, digo a vocês que existem, sim, outras espécies animais capazes de aprendizagem social, aprendendo, observando o comportamento de outras pessoas, né? Inclusive, o próprio macaco prego, que eu estudei durante muitos anos, né? Anos atrás, bem como cetáceos também, golfinhos, baleias orcas, enfim, tem várias espécies animais que são capazes de aprender por observação, né? E aí o Bandura prossegue, né, dizendo que, na verdade, se a aprendizagem social procedesse exclusivamente em termos de consequências reforçadoras e ou punitivas, a maioria das pessoas nunca sobreviveria
ao processo de socialização. Ainda segundo Bandura, de fato, seria difícil imaginar um processo de socialização no qual a língua, as obrigações, os padrões vocacionais e não vocacionais, os costumes familiares de uma cultura e suas práticas educacionais, sociais e políticas fossem modelados em cada novo membro através de reforçamento seletivo, sem a resposta de orientação de modelos que exibem os repertórios culturais acumulados em seu próprio comportamento. Né? Isso Bandura escreveu em 1969. Né? Então, dessa maneira, pessoal, eu poderia sintetizar esses pressupostos básicos da teoria da aprendizagem social da personalidade como sendo a concepção segundo a qual a aprendizagem por observação pretende explicar a aprendizagem de novos padrões complexos de comportamento de forma independente do desempenho do aprendiz. Desempenho no sentido de que ele está observando o comportamento de outro. Ele está observando as consequências do comportamento de outra pessoa, que nesse caso é um modelo, né? Uma parte importante, portanto, né, gente, dessa teoria seria a distinção que ela faz entre aquisição e desempenho. Daqui a pouco eu vou descrever para vocês o experimento clássico do Bandura, o experimento do João Bobo, e vocês vão ver, né, experimentalmente essa distinção entre aquisição e desempenho, né? E só para adiantar um pouco, né, nesse estudo, Bandura evidenciou que a modelação fez com que as crianças que observaram um modelo cujo comportamento foi recompensado pela agressividade, reproduziram esse comportamento. E as que observaram um modelo cujo comportamento agressivo foi punido, não imitaram. No entanto, uma vez que a aprendizagem é expressa pelo desempenho, isso poderia sugerir que reforçamentos ao modelo são críticos, né, para o processo de aprendizagem. Só que aí que está o problema, gente. Por que aí que está o problema? Porque os resultados mostraram que muitas das crianças que não reproduziram, ou seja, não imitaram o comportamento agressivo do modelo, na situação de teste, foram capazes de descrevê-lo de maneira bastante detalhada. E em situações nas quais as crianças percebiam que não estavam num contexto parecido com o do vídeo, né, do filme que elas assistiram, do modelo sendo punido por ter se comportado agressivamente, as crianças demonstraram comportamento agressivo. Né? Então, mesmo as crianças que observaram o modelo punido na situação de teste inicial acabaram desempenhando atos imitativos em contextos nos quais elas percebiam que elas não seriam eventualmente punidas por imitar. Né? Em outras palavras, as consequências sofridas pelo modelo por atos agressivos contra o boneco tiveram um efeito sobre o desempenho desse comportamento pelas crianças, né? Mas não sobre a aprendizagem dos comportamentos agressivos. Mas eu vou explicar posteriormente quando eu for descrever o experimento do João Bobo para vocês, tá? Vamos em frente. Inclusive, chegou a hora, né, de falar um pouco mais sobre o experimento do João Bobo. Este experimento, pessoal, foi o primeiro de uma série de estudos experimentais realizados por Bandura e por outros autores posteriormente, que evidenciaram que seres humanos aprendem observando, não é? E que aquilo que muita gente do senso comum poderia dizer, muitos de vocês, inclusive, devem estar pensando, mas é óbvio que as pessoas aprendem observando. No entanto, o que acontece, pessoal? A aprendizagem por observação acaba, de certa forma, indo contra um pressuposto tradicional da teoria da aprendizagem, segundo os behavioristas, né? Ou seja, de que a aprendizagem
só ocorre se houver, se o próprio aprendiz se comportar, ou seja, a aprendizagem só ocorre se houver consequências do desempenho do aprendiz. Ou seja, o aprendiz ele precisa se desempenhar, precisa desempenhar um comportamento, precisa emitir um comportamento para que as consequências desse comportamento selecionem no, né, ou não, dependendo se a consequência for aversiva. Mas, de forma geral, era essa a concepção que havia na época, né? Vinda dos behavioristas. Então, essa série de estudos experimentais foi a primeira que trouxe evidências sólidas de que seria possível estabelecer uma distinção entre a aprendizagem e o desempenho, sendo que o reforço ele fornece os incentivos necessários para o desempenho, mas ele não é, sem dúvida nenhuma, imprescindível para a aprendizagem, ou seja, ele não é necessário para a aprendizagem. Você pode aprender observando o comportamento dos outros, né? Avaliando as consequências do comportamento de outras pessoas. Então, por isso, essa distinção é muito importante na teoria da aprendizagem social. Eu queria que vocês guardassem, que é a diferença entre aprendizagem ou aquisição, né, e desempenho. Então, processos distintos. O desempenho requer o reforço ou as consequências de forma geral, né? Ao passo que a aprendizagem não. Você pode aprender observando as consequências do comportamento de outras pessoas, né? Então, por conta disso, gente, as mudanças comportamentais que acabam resultando da exposição a modelos, elas são chamadas pelo Bandura de uma forma que variou bastante ao longo dos escritos dele, né? Ele já chamou essas mudanças comportamentais resultantes da exposição a modelos, né, de aprendizagem imitativa, já chamou de aprendizagem observacional. Em alguns textos dele aparece com o nome de aprendizagem vicariante, né? Até mesmo em 1965, ele chega a definir a aprendizagem vicariante como sendo aquele tipo de aprendizagem na qual novas respostas são adquiridas ou as características de repertórios existentes de respostas são modificadas em função da observação do comportamento dos outros e de suas consequências reforçadoras, sem que as respostas modeladas sejam manifestamente desempenhadas pelo espectador durante o período de exposição. E o próprio Bandura prossegue, né? Dessa vez num artigo de 1974, né? Em que ele não questiona o fato de aprendizagem por reforço acontecer tal qual os behavioristas consideram. No entanto, ele considera que existe mais do que isso no caso dos seres humanos, né? E ele afirma textualmente que as nossas teorias têm sido incrivelmente lentas em reconhecer que o ser humano pode aprender tanto pela observação como pela experiência direta. Esse é um outro exemplo de como a adesão rígida a paradigmas ortodoxos torna difícil transcender as portas das prisões conceituais. Nesse caso, ele dizendo do apego dos behavioristas radicais à concepção de que o organismo tem que se comportar, todo comportamento só pode ser aprendido por meio das consequências desse comportamento. Ele vai ser selecionado, né, por essas consequências e as evidências experimentais são cristalinas. É possível, sim, aprender sem que o próprio aprendiz tenha que desempenhar um comportamento para ser selecionado pelas consequências desse comportamento, né? E aí o Bandura prossegue dizendo que a forma rudimentar da aprendizagem, baseada na experiência direta, foi exaustivamente estudada, ao passo que o modo de aprendizagem por observação mais penetrante e eficaz, ou seja, mais humano, nós não somos ratos, nós não somos pombos, né? Nós somos seres humanos capazes
de processos cognitivos bastante sofisticados, né, esse modelo de aprendizagem por observação tem sido amplamente ignorado, segundo Bandura, lá nos anos 70, né? E aí, segundo ele, há necessidade de uma mudança de foco. Houve essa mudança de foco, como eu disse para vocês, né? Por isso que muita gente considera que a obra de Bandura contribuiu muito com a transição da perspectiva mais limitada do behaviorismo radical, né, da análise do comportamento, para a perspectiva predominante atualmente, que é a perspectiva cognitivista, não é? Mas eu ia comentar com vocês sobre o experimento, né? O clássico experimento do João Bobo. Então, eu agora vou passar a descrever com mais detalhes esse experimento que é considerado um clássico, não é? Na história da psicologia. Um experimento considerado extremamente elegante, considerado extremamente interessante na sua condução e, claro, nos resultados produzidos por ele, né? Então, como eu disse para vocês, o primeiro experimento data de 1965. Houve toda uma série de replicações desse experimento, né? E a ideia geral, né, gente, é que esses estudos experimentais eles visavam investigar os processos por meio dos quais as crianças aprendem respostas agressivas vendo modelos adultos, né? Nos anos 50, nos Estados Unidos, final dos anos 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos, devido à rápida difusão da televisão como meio de entretenimento nas famílias norte-americanas, surgiu a preocupação de que o fato das crianças consumirem muitos programas, tá certo? Muitos programas de TV que apresentavam violência, né? Havia preocupação de que as crianças aprendessem essa violência por imitação. Então, por conta disso, foi solicitado, né, que se verificasse se, de fato, esses meios de comunicação de massa teriam esse tipo de influência. Então, nesse caldo, digamos assim, de interesse por esse tema, Bandura iniciou sua série de experimentos que tinham a seguinte hipótese, digamos assim, né? Que os reforçamentos administrados a um modelo influenciam o desempenho, mas não a aquisição de respostas semelhantes, ou seja, imitativas. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês antes, que a teoria da aprendizagem social, os estudos experimentais dos teóricos da aprendizagem social evidenciaram que existe uma distinção entre aprendizagem e desempenho. O desempenho requer reforço, a aprendizagem não. E é isso que eles queriam testar inicialmente, né? Tem diferença. E para isso, pessoal, o que aconteceu, né? Os participantes dos experimentos, né, de Bandura e dos colaboradores, né, das várias replicações desse experimento, eram crianças, né, meninos e meninas, com idades variando entre 3 a 5, 6 anos de idade, que frequentavam a creche da Universidade de Stanford, né? E aí vem o ponto interessante. Todas as crianças, elas assistiam a um filme no qual pessoas adultas brincavam com uma grande variedade de brinquedos. Inclusive um grande boneco, João Bobo. João Bobo, vocês sabem, né? Aquele boneco de plástico, de borracha, tem uma base é um boneco inflável, né? A base dele tem areia, enfim, algo que permita que a criança bata no boneco, no rosto dele, por exemplo, e ele cai e volta, né? Ele se levanta, entre aspas, né? E aí o que acontecia? O Bandura, ele separava as crianças, ao acaso, evidentemente, de forma randômica, claro, em 3 grupos. Aí ele levava as crianças, né, para uma sala e elas iam assistir a um filme numa televisão, que é esse filme que eu falei para vocês. E o filme, pessoal, ele começa com uma cena
na qual o modelo adulto, no caso é uma mulher adulta, vai até um João Bobo, aquele boneco, né, de plástico inflável, e o modelo adulto dá ordem para o João Bobo sair do caminho. Quando o João Bobo não obedece, obviamente, né, o modelo adulto exibe 4 novas respostas agressivas, cada uma delas acompanhada por verbalização distinta. Por exemplo, o modelo adulto senta-se no boneco, dá-lhe um golpe no nariz e diz: toma! No nariz! Pá, pá. E depois golpeia o boneco na cabeça com um taco de polo. E o que mudava, né, gente? Para cada um dos 3 grupos. O que mudava era a cena final do filme que era apresentado lá na TV, né? Para as crianças da condição modelo recompensado, a cena final apresenta um segundo adulto que aparece com uma bandeja com balas, refrigerantes, com guloseimas, né? E que vai elogiar bastante o modelo, no caso a mulher adulta, por ter batido no João Bobo. E quem vai fazer isso é um homem adulto. Para as crianças na condição de modelo punido, que é o segundo grupo, a cena final do filme mostrava esse adulto, né, do sexo masculino aparecendo, só que dessa vez, ao invés de dar doces e tal, e ao invés de elogiar a mulher adulta por ter batido no João Bobo e tudo mais, esse homem adulto vai levantar o dedo, né, de forma inquisitiva, de forma... Como é que eu vou dizer isso para vocês, gente? Está me faltando as palavras. Ele vai erguer o dedo de uma forma como se estivesse admoestando a pessoa, né? Criticando por ela ter batido no boneco, né? E criticando a mulher adulta, né? Por ter batido no boneco. E finalmente coloca a mulher adulta de castigo e bate nela enquanto menciona seu comportamento agressivo. Claro que se bater, né, gente, é simulado, obviamente, né, pessoal? Já para as crianças numa condição sem consequências, não tem final. As crianças viram apenas a mulher adulta batendo no boneco. Depois que as crianças dos 3 grupos, né, vamos relembrar rapidinho, gente, para ficar fácil vocês lembrarem das consequências, dos resultados depois. Primeira condição experimental, modelo recompensado. Segundo grupo de crianças, né, condição modelo punido. Terceiro grupo, condição sem consequências. Então, depois que as crianças dos 3 grupos assistiram ao filme, elas eram levadas até uma sala onde havia um João Bobo, né, de plástico inflável e outros brinquedos. Aí, pessoal, as crianças eram deixadas brincando no quarto à vontade, sozinhas, por 10 minutos, enquanto o comportamento delas era filmado e observado pelos experimentadores através de um espelho de visão unilateral, né? Aí o comportamento das crianças era registrado em termos de categorias pré-determinadas, de respostas imitativas. E aí, enfim, a gente tinha uma série de categorias, eu não vou descrever para vocês, seria muito exaustivo. Eu recomendo que vocês busquem, né, assim que possível, a leitura do artigo original, que eu estou projetando aí na tela para vocês, para facilitar a busca posteriormente, vocês acham com facilidade na internet, né? Influência de contingências de reforçamento de modelos sobre aquisição de respostas imitativas. Trabalho originalmente publicado em 1965 no Journal of Personality and Social Psychology. Eu estava comentando os 3 grupos, né? Depois que eles observaram o comportamento das crianças na sala de brinquedos. Aí, pessoal, depois disso,
depois desses 10 minutos iniciais, que as crianças brincaram à vontade, sozinhas, comportamentos delas foram registrados. Aí um experimentador volta para a sala e diz a criança, né, as crianças dos 3 grupos, claro que elas estão, cada uma delas, né, sozinha, que elas vão receber doces se elas imitarem aquilo que elas viram no filme. Isso é chamado de condição de incentivo positivo, na qual as crianças são recompensadas por desempenharem respostas imitativas do modelo adulto, no caso da mulher que bateu no João Bobo no, no filme. O número de respostas imitativas físicas e verbais diferentes reproduzidas pelas crianças serve como uma medida de aprendizagem, ou seja, como um índice de aquisição. Então, todo mundo compreendeu, né? As 3 condições: modelo recompensado, modelo punido e sem consequências. Depois, as crianças puderam brincar sozinhas para se observar, para observar o desempenho das crianças ali e tudo mais. E, posteriormente, a situação de incentivo positivo, né? Para que as pessoas, para se observar se as crianças elas teriam realmente aprendido o comportamento agressivo, mesmo naqueles grupos, no caso, no grupo em que eu vou confuso, mesmo no grupo que o modelo foi punido, tá? O remédio já está fazendo efeito. Vou mostrar para vocês algumas imagens antes de descrever os resultados. Olha só, pessoal. Então, aqui vocês têm alguns frames, né, do vídeo, do filme, não era vídeo na época, do filme original, modelo adulto, né, a mulher adulta espancando o João Bobo, daquelas formas que eu descrevi. E aqui embaixo vocês têm imagens dos participantes de ambos os sexos, reproduzindo os comportamentos da mulher adulta. Observem que interessante, as crianças reproduzindo os mesmos comportamentos agressivos que elas viram no filme, usando os mesmos instrumentos, tá? Vamos então aqui aos resultados. Então, gente, essa figura que vocês estão vendo aí, ela mostra o número médio de respostas diferentes reproduzidas pelas crianças em cada uma das 3 condições de tratamento experimental durante as fases de não incentivo. As fases de não incentivo era simplesmente deixar as crianças brincando sozinhas na sala de brinquedos. E de incentivo positivo, que é quando o comportamento das crianças de imitar era reforçado, né? E o que os dados mostraram, pessoal? Olha que interessante. A análise dos dados mostra que as consequências reforçadoras para o modelo aumentaram significativamente o número de respostas semelhantes às do modelo, que as crianças reproduziram espontaneamente. Vocês observam aqui, ó. E um dado interessante: diferenças entre meninos e meninas, pessoal. Olha só, na condição sem incentivo, que aqui é a parte do histograma que está achurada, né? Vocês estão vendo que os meninos, mesmo no grupo, né, modelo reforçado, porque, gente, se vocês não soubessem nada sobre esses resultados, e eu perguntasse para vocês, né, virasse e perguntasse assim, pessoal, em qual dos 3 grupos vocês acham que as crianças vão bater mais no João Bobo, ou seja, vão imitar o modelo adulto? É óbvio que vocês diriam, no grupo que assistiu o final, no qual a modelo, né, no caso a mulher adulta, teve seu comportamento de bater no João Bobo reforçado. Não é isso? Não tem novidade nenhuma. E em que condição o comportamento das crianças de imitar seria menor?
numa situação sem incentivo, né? Vocês diriam que é claro na situação modelo punido, que é na situação na qual as crianças não viram, as crianças viram que a mulher adulta foi punida por ter batido no João Bobo. Só que olha que interessante, vocês estão vendo que a diferença do número médio de reproduções de comportamentos semelhantes ao modelo entre os meninos diferiu pouco nos grupos modelo reforçado e modelo punido. Já entre as meninas, gente, olha só, mesmo no grupo modelo reforçado, as meninas se comportaram muito menos agressivamente do que os meninos, né? Isso é uma questão interessantíssima a gente observar, né? Aí temos explicações, hipóteses explicativas das mais variadas possíveis. Eu não vou entrar nessa seara agora com vocês, vou trazer essa discussão em sala de aula, ao vivo, para que nós possamos debater juntos, tá? Eu queria que vocês já começassem a pensar em hipóteses. Já é uma tarefa para vocês trabalharem em casa, né, para a próxima aula ao vivo. E aqui no grupo sem consequências, vocês estão vendo que no grupo sem consequências é praticamente a mesma coisa que o grupo modelo reforçado. Então, as crianças assistirem filme violento, que as pessoas que se comportam de forma violenta não sofrem nenhum tipo de consequência, é a mesma coisa de as crianças verem um filme no qual os modelos, né, no filme têm comportamento violento reforçado. Dado interessante, né? Que a partir do momento em que as crianças elas são incentivadas, né, a imitar, elas imitam. Mesmo, olha o dado das meninas, pessoal. O dado das meninas é particularmente relevante para a gente entender a diferença entre aprendizagem e desempenho. Se eu perguntasse para vocês, só com base na situação sem incentivo, gente, essas meninas aprenderam a se comportar de forma violenta? Vocês diriam que não. Só que quando o comportamento de imitar é reforçado, elas demonstram ter aprendido o comportamento. Olha só, gente. Olha a diferença aqui de resultado das meninas, ó, e dos próprios meninos também. Menos no grupo sem consequências, né? E aqui no grupo modelo reforçado, que os meninos já mostraram de vez, né? Terem aprendido. Entre as meninas, não. Então, esse dado é muito importante. Significa que existe, sim, uma diferença entre desempenho e aprendizagem, né? Tal qual a hipótese inicial havia apresentado, né? Então, um ponto importante aí, gente, é que os meninos desempenharam mais respostas imitativas do que as meninas. As meninas foram mais influenciadas pelas consequências reforçadoras dadas ao modelo, né? Só que olha que interessante, a introdução de incentivos positivos eliminou completamente, né, as diferenças de desempenho previamente observadas. Nas condições de incentivo positivo, houve evidência de quantidade de aprendizagem equivalente para as crianças nos três grupos. Então, a conclusão a que esses experimentos chegaram foi a de que os reforçamentos administrados a um modelo influenciam o desempenho, mas não a aquisição de respostas semelhantes às do modelo, ou seja, imitativas. Ou seja, as consequências do que acontece com o modelo, elas influenciam o desempenho, mas não a aprendizagem. Então, pessoal que assistiu às primeiras aulas sobre teoria da aprendizagem social, em que eu falava, né, citei o exemplo do Laranja Mecânica, né, com o filme violento, deu aqueles problemas de copycat crimes, né, ou seja, pessoas que imitaram os crimes dos protagonistas do filme, que fizeram Stanley Kubrick retirar o Laranja Mecânica de cartaz, né, em 72, do Reino Unido. E eu perguntava a vocês, aí falei sobre pornografia, violência na mídia e tudo mais, violência contra a mulher na mídia, e eu perguntava, gente,
assistir a programas violentos, assistir à violência em produtos de comunicação de massa, as crianças e as pessoas de forma geral, elas aprendem violência? Os estudos do Bandura demonstram que, gente, sim, as pessoas aprendem comportamentos violentos, sim. Todavia, elas só vão desempenhar esses comportamentos violentos se houver determinada uma situação na qual as consequências desse comportamento venham a ser reforçadas. Então, a aprendizagem ocorre na ausência das consequências. No entanto, o desempenho é como os behavioristas anteriormente já descreviam o processo de aprendizagem. Ou seja, o desempenho para ocorrer depende das consequências. Para ocorrer ou não ocorrer, evidentemente, né? E, enfim, vários outros estudos, né, pessoal, como esse, várias replicações, demonstraram que a observação das consequências da resposta de um modelo, portanto, afeta o desempenho, mas não a aprendizagem, como eu estava dizendo. E que a diferença entre aprendizagem, ou seja, aquisição, né, de novos comportamentos e desempenho, sugere que, de algum modo, as crianças estavam sendo afetadas pelo que aconteceu à mulher adulta que funcionava como modelo. Ou seja, fosse em bases cognitivas ou em bases emocionais, ou mesmo em ambas as bases, né, as crianças estavam respondendo às consequências do comportamento do modelo. O que esses resultados sugerem, pessoal, é que as crianças aprenderam certas respostas emocionais vicariamente através da observação do modelo. Eu expliquei para vocês na aula ao vivo que vicário é no lugar de outro. Então, as crianças, por serem seres humanos, são capazes de se colocar no lugar do modelo, isso é a famosa teoria da mente, que eu falei também na aula ao vivo, né? Na nossa última aula ao vivo. A teoria da mente é a capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber como ele, se você estivesse no mesmo ponto de observação que ele. Então, olha que interessante. Não apenas o comportamento pode ser aprendido através de observação, como também as reações emocionais podem ser condicionadas em bases vicariantes. Gente, isso explica por que nós gostamos de cinema, de filmes. Se nós, seres humanos, não tivéssemos a capacidade de nos colocarmos no lugar daquilo que está sendo representado na tela, nós não aproveitaríamos a experiência, gente. Vocês entenderam? Nós não somos ratos, nós não somos pombos, nós somos seres humanos. Temos um telencéfalo proporcionalmente imenso, que nos permite o quê, gente? Processos mentais. E dentro desses processos mentais, nós temos a capacidade de teoria da mente, de nos colocarmos no lugar dos outros, mesmo que esses outros sejam representações fictícias em programas de TV, vídeos, séries e por aí vai, jogos eletrônicos e por aí vai, tá, gente? E isso explica por que nós, seres humanos, gostamos desse tipo de atividade, né, lúdica, vamos dizer assim, né? Então, para resumir, gente, isso daí que eu estou falando, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, né? Esses estudos experimentais sobre aprendizagem social, né, a aprendizagem através de observação, mostraram que reações emocionais podem sim ser condicionadas a partir da observação de um modelo, tá? Daquilo que acontece com um modelo. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui na sequência. Bom, aqui já é o estudo de caso, né? Eu vou apresentar numa próxima aula. Eu quero só encerrar a nossa discussão trazendo, né, mais uma questão importante sobre o experimento, a série de experimentos do João Bobo, né? E, num primeiro momento, pessoal, pode ser que a gente seja levado a concluir que, olha, não tem perigo nenhum as pessoas assistirem filmes violentos, né? As crianças jogarem jogos eletrônicos violentos,
desde que haja um final, né, em que esses personagens sejam punidos. Mas vejam que a conclusão do experimento não foi essa, né, gente? Uma vez que a aprendizagem e desempenho são coisas diferentes, ao contrário do que os behavioristas haviam descrito anteriormente, o fato de uma pessoa assistir a um programa violento, jogar um jogo violento, a imitação desse comportamento no mundo real só vai acontecer se e somente se o ambiente no qual essa pessoa transita for favorável a isso. Então, vejam, aí nós tiramos a responsabilidade do programa, da TV, do jogo, da série, e temos que trazer responsabilidade para quem tem que ter responsabilidade. E são quem, pessoal? Aí eu estou trazendo para nós. É a família, são as pessoas, são os pais dessas crianças, ampliando um pouco mais, né, o espectro, são as questões das relações sociais. É o ambiente social, portanto, que vai estabelecer se esse comportamento violento vai se expressar, se ele vai se desempenhar, se ele vai ocorrer. Então, vejam, para responder a minha pergunta do início da aula ao vivo, né, da semana passada. Programas violentos, filmes violentos, jogos eletrônicos violentos. As pessoas aprendem violência? Sim, aprendem. Mas o fato das pessoas se comportarem de forma violenta é por causa dos jogos, é por causa dos filmes, é por causa dos vídeos? Não. Pois o desempenho é controlado, aí sim, vamos concordar com os behavioristas, o desempenho do comportamento violento depende das consequências estabelecidas no mundo real. E aí, gente, ao invés de a gente jogar a responsabilidade para os produtores de conteúdo, de vídeo, de internet, enfim, a responsabilidade é nossa, como família, como sociedade. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? E eu retomarei essa discussão apresentando o estudo de caso, né? Do Batman Begins, Batman do Cavaleiro das Trevas, em que eu vou apresentar a perspectiva skinneriana sobre a personalidade e, na sequência, eu vou apresentar as críticas que a teoria da aprendizagem social faz a essa perspectiva. Obrigado a todos. Até a próxima aula.